Beleza, galerinha? Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma videoaula, né? Onde essa aqui a gente vai trazer uma correção da atividade referente à última aula que eu passei para vocês. E vamos dar continuidade ao estudo da matéria, que seria justamente o estudo dos triângulos, certinho? Então vamos dar início à correção. Então, na primeira atividade, ele pede para identificar aqui o que esses segmentos aí representam, né? Se eles representam altura, se é bissetriz e se é mediana, né? Então vamos lá. Na letra A, observe que o segmento AD, como ele está formando 90 graus com o seu lado oposto, então quer dizer que isso aqui é característica de uma altura, tá certo? Observe que na letra B, o segmento AD está dividindo o lado oposto em duas partes iguais. Então quem faz isso aqui é a mediana. Letra C, o segmento AD está formando 90 graus com o seu lado oposto, então é a altura. Na letra D, o segmento AD está dividindo, observe, o ângulo A em duas partes iguais, então é bissetriz. A mesma coisa acontece aqui na letra E, observe que o segmento AD está dividindo o ângulo A aqui em duas partes iguais, então é bissetriz. E por último aqui, o segmento AD está dividindo o lado BC em duas partes iguais, então é mediana. Nessa questão 9 aqui, a gente tem que relacionar, né, incentro, baricentro e ortocentro com as opções que aparecem aqui. Então vamos lembrar. Incentro, pessoal, é o ponto de encontro das bissetrizes, ok? Então, incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Baricentro é o ponto de encontro das medianas. E por último, ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Essa questão 10, se a gente for olhar, ela é bem parecida com a questão 8 que a gente acabou de fazer, tá? Ele pede aqui para identificar quem é a altura, mediana e bissetriz, justificar a sua resposta. Então vamos lá. AD. Por que AD é bissetriz? Observe, porque AD está dividindo o ângulo A em duas partes iguais, certinho? BE. Por que BE é mediana? Porque observe que o segmento BE está dividindo o lado AC em duas partes iguais, então é mediana. E por último, CF é altura, observe, porque CF está formando 90 graus com prolongamento, tá, da base AB, ok? Questão 11, observe. Alice está em uma loja de eletrodomésticos e observa o topo de uma TV sob um ângulo de X graus. Sabendo que o segmento AP na imagem é bissetriz do ângulo interno AP, mas não é interno AP, pessoal, tem uma falha aqui, tá no enunciado, na verdade é o ângulo interno BAC, ok? Do triângulo ABC, então determine as medidas de X e Y indicadas na imagem. Então vamos lá. Então, ó, logo de cara, como AP é bissetriz, a questão disso, está bem aqui, tá vendo? Lembra que bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se aqui é 36, é porque esse pedacinho aqui também é 36, como está aqui. Note que a gente sabe que os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, quer dizer que Y mais 36, que está aqui, mais 90 é igual a 180. Então, a gente sabe que 36 mais 90, isso aqui vai dar 126. 180 menos 126 vai dar quanto? 64. Aí falta eu descobrir o x. Observe aqui, pessoal, que o y, ele é o ângulo externo do triângulo ABP. E tem uma relaçãozinha que eu falei que era muito importante para vocês, que era assim, que a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos não vizinhos. Lembra disso? Então quer dizer que y é igual a x mais 36, como está escrito aqui. Só que tem um detalhe, o y nós já descobrimos, ó, o y nós descobrimos que foi quanto? Ó, 54. Esse 36 que está positivo veio para cá o quê? Negativo. Então x é igual a 18. Questão 12. Observe o triângulo ABC a seguir, ele fala que o ponto é em centro. Lembra que em centro é o ponto de encontro das bissetrizes. Então isso quer dizer que BD é bissetriz e CE também é bissetriz, tá, pessoal? Determine as medidas dos ângulos. Então vamos lá. O ângulo DCB. O ângulo DCB, tá, gente? Se você for olhar esse ângulo aqui, ó, todinho, ó. Só que fica fácil, observe. Ó. Esse ângulo todo aqui tem que ser 180. Como aqui é 140, é só fazer 180 menos 140, que vai dar quanto? 40. Isso aqui é fácil, né? Bem fácil aqui de perceber. Próxima medida, ele quer o quê? DCE. Ele quer medir esse ângulo azulzinho aqui, ó. É fácil. Como a gente já tinha dito aqui no enunciado da questão que C é bissetriz, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse. E a gente sabe que o ângulo C, a gente acabou de descobrir aqui, ó, que o ângulo C é 40 graus. Então, o que a gente quer descobrir é a metade de 40, ou seja, vai ser quanto? 20. Vamos para o próximo agora. Ele quer saber quanto é
CBD, ele quer descobrir esse ângulo aqui. Lembrando que esse ângulo aqui é igual a esse, porque a gente já viu ali que BD é bissetriz. Olha só como é que eu vou fazer. Primeiro, eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo todo, ou seja, A mais B mais C, tem que ser 180, certo? Observe na figura que o A já é 116, o B eu quero descobrir, e o C nós já descobrimos aqui, ó, na letra A, que é 40. Então, quem é B? Ó, 116 com 40 vai dar 156, não é isso? 180 menos 156 vai dar quanto? 24. Então, eu sei que esse ângulo B aqui, ele é 24. Só que nessa letra C, eu quero descobrir só esse pedacinho aqui, ou seja, a metade dele. Então, a metade de 24 vai ser quanto? 12. Agora, observe em cima das informações que eu tenho. Ó. Aqui é 12, aqui é 12, aqui é 20, aqui é 20, certo? Ele quer descobrir o valor do ângulo CD, ele quer descobrir esse ângulo aqui, ó. Quanto vale esse ângulozinho? Então, note que esse ângulozinho aqui, gente, ó, ele é externo a esse triângulo aqui, ó, tá vendo? O triângulo EBC. Então, para eu achar esse ângulo E, basta eu somar esses outros dois, ó. Lembra? A gente acabou de usar essa relação aqui na questão 11, ó. Um ângulo externo é igual a soma dos outros dois não adjacentes a ele, não vizinhos. Então, o ângulo que eu quero descobrir, ó, CED é igual a 12 mais 20, que vai ser igual a 32. Questão 3. O que está trazendo aqui? Né? Ele fala que os ângulos ABC de um triângulo, respectivamente, medem essas medidas aqui. Então, aqui é como se fosse esse A, esse ângulo B e esse ângulo C. Com base nisso, responda o que se pede. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, independente do que ele está pedindo aqui, eu vou descobrir quanto vale A, B e C. Lembrando que a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Então, eu vou pegar 2x mais 4, x mais 7, 6x menos 38 e colocar igual a 180. Isso aqui é só resolver a equação de primeiro grau, né? Ó, 2 mais 1x é 3x, com 6, 9x, certo? 4 mais 7 é 11, 11 menos 38 menos 27. Como ele está negativo, ele vai para lá somando, né? Aí 27 com 180, 207. E o 9 eu passei dividindo. Quanto é 207 dividido por 9? 23. Pronto, eu achei o x. Agora, o que eu tenho que fazer? Observe, esse é o ângulo A, esse é o ângulo B, esse é o ângulo C. O que eu tenho que fazer? Em cada ângulo desse, eu vou substituir o x por 23. É o que eu fiz aqui, ó. Observe, o A é 2x mais 4. Observe, ó, o x aqui, ó, eu troquei ele por 23. Então, 2 vezes 23 é 46, mais 4, 50. Aqui é o valor de x, de B, ó. Tá vendo? 23 mais 7 é 30, lá, x mais 7, tá vendo? Então, 20 mais 7, 30. E o C, eu não preciso nem substituir, porque eu sei que os 3 aqui tem que dar 180. Como aqui já tem 80, o C obrigatoriamente tem que ser 100. Certo? Então, consequentemente, isso eu já respondi a letra A. Só com essas informações aqui, pessoal, eu já consigo responder a letra A e a letra B, certo? Observe, a letra A, o A vale 50, o B 30 e o C 100. E em relação à classificação dos ângulos, como ele pede aqui, ele é obtusângulo. Por que ele é obtusângulo? Porque a gente tem um ângulo aqui, ó, maior que 90 graus. Então, esse aqui seria o desenho que representa esse triângulo aí. Aí, na letra C, ele pede para a gente encontrar esse cara aqui, gente. Ó, é o ângulo formado entre a altura, tá, e a base BC. Só que aí a base tem que fazer um prolongamento aqui, tá certo? Ele quer descobrir esse ângulozinho X aqui, ó. Tá ok? Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Pensa comigo o seguinte. De novo, ó, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de fora, tá vendo? Ele é igual a soma dos outros dois não vizinhos a ele. Lembrando que esse cara aqui, ó, como é a altura, é um ângulo reto, certo? Então, quem é 100? 100 é igual a 90 mais x, como está aqui. Então, se 100 é igual a 90 mais x, x tem que ser quanto? 10, ok? Questão 14, agora a gente vai começar a falar aqui de congruência de triângulos, né? Você tem dois triângulos congruentes aí, né? A questão já disse que é. Então, basta eu ir identificar os lados correspondentes. Observe, ó. 4x menos 1, ele está de frente ao que está ao ângulo que tem 3 tracinhos, tá vendo? Vou procurar aqui nesse triângulo o ângulo de 3 tracinhos, tá vendo? Quem está de frente para ele é quem? 15. O que isso quer dizer então? Que 4x menos 1 é igual a 15, ó. 1 vai para lá positivo, e aí eu divido por 4. Então, x é igual a 4. Agora, observe que para eu achar o y, eu tenho dois caminhos. Eu posso usar esse lado ou esse lado. Eu escolhi esse aqui, tá vendo? Observe. Esse lado aqui, ó, ele está de frente ao ângulo que tem 2 pauzinhos, ó. Aí eu vou lá no outro triângulo que tem o ângulo 2 pauzinhos, ó. Tá vendo? Tá aqui. O lado de frente para ele é quem? 21. Então, x mais y é igual a 21, só que tem um detalhe. O valor de x, nós já descobrimos aqui que é 4. Eu substituo x por 4, ó. Então, y vai ser 21 menos 4, que é quanto? 17. Raul, se eu quisesse descobrir usando esse lado e esse, poderia? Poderia, pessoal. Ia dar o mesmo valor. Tá certo?
Letra B. Pessoal, nessa letra B aqui a gente vai cair num sisteminha de equações, tá certo? Observe aqui, tá? Vamos lá. 5x mais 2y, tá? Observe, ele está de frente para o ângulo de 65 graus. Agora eu vou lá, olhar lá no outro triângulo. Quem está de frente para os 65 graus? 25. Por isso que eu coloquei, ó, 5x mais 2y é igual a 25. Agora observe, eu peguei quem aqui agora, ó, 4x mais y. 4x mais y é para esse ângulo aqui, tá vendo? Que eu vou pintar de vermelho, que é a mesma medida desse ângulo aqui, ó, observe. Tá? Então, ó, 4x mais y, que está de frente para o vermelho, quem está de frente para o ângulo vermelho? 17. Então ficou, ó, 4x mais y é igual a 17. Tá? Eu escolhi essas duas equações aqui primeiro, porque observe, as variáveis em questão são as mesmas, tá vendo? X e y. Agora aqui eu vou fazer pelo processo de cancelamento. Observe, vou multiplicar aqui por menos 2, toda essa equação, e olha só o que vai acontecer. A primeira equação ficou intacta, e a segunda eu multipliquei toda por menos 2. Certo? Quando eu fizer isso, observe que a variável y a gente consegue eliminar, ó. Então, menos 3x é igual a menos 9, e x é igual a 3. Já achei o valor de x. Agora, o que eu vou fazer? Eu escolho qualquer uma das duas equações. Eu escolhi a segunda aqui, tá vendo? Ó? 4x, né, mais y igual a 17. Só que eu sei que o x, ó, eu acabei de descobrir e substituir aqui, tá vendo? X é 3. Aí eu vou resolver essa continha. 4 vezes 3, 12. Y é igual a 5. Já descobri o y, agora falta descobrir o z. Observe, o z está de frente para quem? Para os 60 graus. Ó, esse cara que tem o z aqui, ó, 6x mais z. Quem está de frente para os 60? Ó, aqui no triângulo é quem? O 20. Então vai ficar, ó, 6x mais z igual a 20. Só que o x a gente já descobriu que é 3, tá vendo? Então substituir aqui o x por 3, que vai dar 18. Esse 18 vai para lá negativo, então z igual a 2. Pessoal, nessa questão 15, faltou algumas demarcações nas figuras, né? Acredito que houve uma falha na impressão, então eu resolvi fazer as demarcações a meu gosto, tá certo? Então, feito isso, agora a gente vai tentar identificar os casos de congruência, beleza? Então, o primeiro caso, fácil de notar aqui, né? Lado, lado, lado. O segundo caso é ângulo, lado e ângulo. Letra C, o terceiro caso também, lado, lado, lado. E já na letra D, vai ser lado, ângulo e lado, beleza? Nessa questão 17, ele pede para a gente provar que esses dois triângulos eles são congruentes e em seguida determinar os valores de x, y e z. A questão deles ser congruentes aqui, você pode escolher o caminho aqui, mas eu vou escolher esse caminho aqui. Observe, essa medida é igual a essa, porque é um retângulo, assim como esse lado aqui também é igual a esse, certo? Os lados opostos de um retângulo têm medidas iguais. E além disso, note que o ângulo entre os lados formado é 90 graus, tanto aqui nesse triângulo quanto nesse, ó. Então aqui o caso de congruência seria lado, ângulo, lado. Pronto, já provei que eles são congruentes, então seus lados correspondentes e ângulos correspondentes também possuem medidas iguais. Feito isso, bora agora descobrir os seus valores. Primeiro aqui eu vou descobrir o valor de y. Note, ó, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Então, 6y mais 90 mais 12 é igual a 180. Então, quem é 6y? 180 menos, aqui dá 102, 6y é 78, y é 13. Já achei o y 13, eu vou substituir aqui, ó, 6 vezes 13 vai dar quanto? 78. Lembra que esse ângulo todo aqui é 90, certo? Se esse ângulo todo é 90, quer dizer que esse ângulo de cá tem que ser quanto? 12. Então, observe, 4z é igual a 12. Como eu botei aqui, ó, 4z é igual a 12. Então, quer dizer que z é igual a 3. E por último, como eu já tinha dito aqui, né, num retângulo, os seus lados opostos eles são iguais. Então, 3x mais 7 é 19, 3x é igual a 12, né, o 7 foi para lá negativo. X é igual a 4 porque eu dividi por 3, ok? Questão 18, parecida com a questão 17 que a gente acabou de fazer. Primeiro ele pede para a gente provar a congruência e em seguida determinar os valores desconhecidos. Aqui vai ser pelo caso lado, 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 porque olha só, ele afirma que esse lado é igual a esse e que esse também é congruente a esse. E note que esse lado aqui, o lado AC, é o lado comum aos dois triângulos. Ou seja, note que os dois triângulos têm todos os lados congruentes. Então, é pelo caso lado, lado, lado. Então, feito isso, agora a gente vai descobrir, né, os valores aí desconhecidos. Note que é o seguinte. Ó, primeiro, né, como já está aí, deixa eu só apagar aqui os rabiscos para não ficar muito borradinho aí, tá? Então, depois que a gente provou aí a congruência, vamos descobrir os valores aí, certo? Lado, 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 como eu tinha dito.
Observe, ó, esse ângulo aqui está de frente para esse lado que tem 3 pauzinhos, o 48 também. Então, esses dois ângulos são os ângulos correspondentes. Então, quer dizer que 2x é 48, então x é igual a 24, certo? E assim a gente segue o baile, ó. 5y mais 10 é o ângulo que está de frente para um pauzinho, tá vendo? No outro triângulo, quem está de frente para um pauzinho? 60. Então, 5 mais 10, 5y mais 10 é igual a 60, esse 10 vai para lá, negativo. Então, 60 menos 10, 50. Chegando aqui, você vai passar o 5 dividindo, né? Então, 50 dividido por 5 vai dar quanto? 10. E aí, agora está faltando o zzinho. Então, observe. Lembra que aqui, só voltando, ó. Lembra que x é 24? Se x é 24, 24 vezes 2 dá quanto? 48, ó. E esses três ângulos juntos tem que dar quanto? 180. Então, quer dizer que 8z mais 48 mais 60 é igual a 180. Aqui dá 108, né? Vai para lá negativo. 180 menos 108 é 72. Então, 72 por 8 vai dar 9. Então, assim, resumindo aqui o enunciado da questão 19, até para a gente poder ganhar tempo, o que acontece é o seguinte: nós temos um triângulo maior de lado 42, esse triângulo aqui é equilátero, ou seja, todos os lados dele medem 42. E ele faz uma dobra aqui de tal forma que N, P e esse ponto aqui, o Mzinho, são pontos médios do lado do triângulo maior. Ou seja, cada ladozinho desse aqui, ó, mede a metade de 42, que é 21. Então, aqui é 21, aqui é 21, 21, 21, 21, 21 e 21. Certo? E aí, depois ele faz um recorte, observe. E aí ele costura esses 4 triângulos na camisa. Ele vai contornar essa figura aqui com linha e ele quer saber quantos centímetros você vai gastar de linha. Então, é fácil. Basta eu calcular o perímetro de um triângulo e depois multiplicar por 4, certo? Então, o que foi que eu fiz? Ó, eu peguei primeiro 42 e dividi por 2, que dá 21. Como a gente já dito, né? Cada lado aqui mede 21. E aí, como os triângulos são equiláteros, ou seja, todos os seus lados são iguais, então o perímetro de cada triângulo desse é eu pegar 21 vezes 3, porque o triângulo tem 3 lados iguais nesse caso. Então, 3 vezes 21, 63. Então, cada triângulozinho desse aqui eu vou gastar 63 centímetros. Só que eu tenho 4 triângulos. Então, o que eu faço agora? 63 vezes 4, que dá 292. Pessoal, dando continuidade ao estudo dos triângulos, né? Vamos falar aqui um pouco do triângulo isósceles agora. Observe que a gente já sabe isso aqui, né? Que a gente tem um triângulo isósceles onde é um triângulo que tem 2 lados congruentes, não é isso? Os ângulos da base também são congruentes, lembrando que a base é aquele lado que tem medida diferente em relação aos outros 2 lados. E o ângulo do vértice é justamente o ângulo oposto a essa base. Então, isso aqui caracteriza um triângulo isósceles, certo? O que acontece de interessante no triângulo isósceles é o seguinte: quando traçamos a altura desse triângulo isósceles, tá? Partindo do ângulo do vértice, beleza? Observe que essa altura, ela coincide com a bissetriz do ângulo A, tá vendo? O ângulo A divide em 2 partes iguais. E também coincide com a mediana do lado BC, ou seja, divide em 2 partes iguais. Resumindo, a altura do triângulo isósceles partindo do ângulo do vértice, ela divide o ângulo do vértice ao meio e divide a base em 2 partes iguais. É interessante que a gente saiba disso, tá certo? Agora, isso só acontece se a gente traçar a partir do ângulo do vértice. Quando a gente vai para o triângulo equilátero, observe, independente da onde eu traçar isso aqui, tá, pessoal? Independente se eu traçar a altura aqui do ângulo A, então essa altura vai dividir esse ângulo ao meio e vai dividir esse lado ao meio. Esse ângulo B também, se eu traçar a altura aqui, vai dividir esse lado ao meio e vai dividir o ângulo ao meio. Então, independente do vértice que eu traçar no triângulo equilátero, isso acontece. Já no triângulo isósceles, não. Só se eu passar a traçar essa altura do ângulo do vértice. Falando aqui de base média do triângulo, tá? É o segmento que une os pontos médios de 2 lados de um triângulo, né? Observe, aqui é o ponto médio. Por que é ponto médio? Aqui está dividindo o lado AB em 2 partes iguais. E aqui também o ponto N é o ponto médio, tá vendo? Então, esse carinha aqui, ó, MN, que é a base média do triângulo. Então, para calcular a medida, tá, da base média do triângulo, nada mais é que a metade, tá, da base desse triângulo aqui, ó. Tá certo? É interessante saber disso. Trazendo esse exemplo aqui para vocês, pessoal, ele diz que MN é a base média desse triângulo e pede para a gente descobrir o valor de x e de y aqui. Então, ó, como MN é base média, quer dizer que o ponto M é ponto médio do lado AB. Ou seja, esse segmento é a mesma medida, tem a mesma medida que esse segmento de baixo. Ou seja, AM é igual a MB. Foi o que eu fiz, ó.
4x mais 3 é igual a x mais 15. Resolvendo essa equação de primeiro grau, ó, o x é negativo e o 3 foi para lá negativo. Resolvendo aqui, 4 menos 1x dá 3, 15 menos 3, 12. O 3 vai dividindo, né? 12 por 3, então x é igual a 4. Agora falta eu descobrir esse cara aqui. Lembra que a base média é a metade da base normal do triângulo, certo? Então, se aqui é 44, eu sei que essa medida aqui é a metade. Então, é quanto? 22. Então, ó, x mais 3y é 22. Só que x, eu já descobri aqui, ó. Quem é x, ó? X vai ser quanto? 4. Esse 4 para lá negativo, 22 menos 4 é 18. 18 dividido por 3, 6. E é isso, pessoal. Por hoje é só, né? Espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos. E vamos se preparando para a VESC que está chegando. Grande abraço. Beijo, pessoal.